Olá amigos, para hoje temos aqui boas informações. Vejam. Por Pierre de Bois. Eis a verdade sobre o efeito estufa. As emissões de CO2, dióxido de carbono, não afetam a atmosfera terrestre, não causam aquecimento global, ou mudanças climáticas, e nem poderiam, pois o CO2 é um gás pesado, e que devido à sua densidade, não sobe, ele se acumula nos solos e nos mares. É só estudar para não deixar se enganar. Durante anos o ex-Deep State andou a divulgar que existia um efeito estufa, mas isso é anti-ciência. Isso é completamente falso. A ciência transformou-se numa organização criminosa de desinformação e de embrutecimento da humanidade. Não existe qualquer efeito estufa no planeta Terra, e é muito fácil percebê-lo. Basta verificar que nos desertos as temperaturas são extremas, porque os desertos não conseguem aprisionar e conservar o calor, e nas ilhas, ou junto às costas marítimas, as temperaturas são muito mais estáveis, porque a água dos oceanos e dos mares retém o calor. Fácil, muito fácil de perceber. Os oceanos são, como caloríficos que, de noite, libertam o calor que retiveram durante o dia. O único efeito estufa que existe no planeta Terra é provocado pela água, pelas massas de água oceânicas e pelas nuvens. Nada mais. Nem sequer existem gases de efeito estufa. Tudo isso foi inventado pela máfia do ex-Deep State. E o povo acreditou, porque não estuda. Basta consultar um manual de físico-química e verificar quais as densidades dos gases. É tão simples desmascarar esses crápulas e esses alienados e incultos que acreditam nessa máfia, e nessa fábula do efeito estufa, dos gases de efeito estufa, do aquecimento global e do CO2. Os gases têm densidades diferentes, e há os que sobem na atmosfera como o metano ou o hélio, por exemplo, e os que descem e se acumulam na Terra, no solo e nos oceanos, como o monóxido de carbono e o dióxido de carbono CO2. É que nem sequer existe CO2 na alta atmosfera. O pouco CO2 que existe na Terra está cá, todo embaixo junto ao solo, no solo, ou dissolvido na água dos oceanos e dos mares, porque o CO2 é mais denso do que o nitrogênio e do que o oxigênio, que compõem o ar que respiramos. Por isso não sobe, nem pode manter-se em suspensão. Nas últimas décadas a ciência tornou-se numa máfia criminosa cujo objetivo é embrutecer a humanidade. Entendamos sobre o CO2. O CO2 não é um gás poluente, é o gás da vida. O primeiro erro, a primeira falácia reside sempre no logro de considerar o CO2 um gás poluente. O CO2 não é um gás poluente, é um gás quase raro, que só existe na atmosfera numa pequena percentagem de 0,04%, e que é indispensável à vida. O gás que os veículos automóveis, os navios, os aviões, as fábricas, emitem e que é realmente poluente é o SO2, dióxido de enxofre, que existe na atmosfera numa percentagem mínima, ínfima, muito menor que 0,01%. O CO2 é o gás da vida, e deveria aumentar para o dobro para que o nosso planeta fosse mais verde. Mas nem com navios, com aviões, com centenas de milhões de automóveis, e fogos criminosos de florestas, conseguiram aumentar os níveis de CO2, que se mantêm em 0,04% na atmosfera terrestre. O CO2 é quase um gás raro. Como identificar onde a verdade está, e como escolher entre ela e a ficção? Em suma, você tem sempre várias hipóteses de escolha, mas pode sempre escolher a pior hipótese, a mais ridícula, a mais grotesca, ou até não escolher nenhuma, sendo que não escolher, já é uma escolha, porque a sua escolha vai depender sempre, não da verdade, porque você nem sabe o que isso é, mas sempre das suas crenças, da sua cultura, das suas convicções,
do seu nível cognitivo, da sua educação e da sua formação. A humanidade só tem a possibilidade de optar por aquilo que pensa ser a verdade. Por aquilo que lhe dizem ser a verdade. Você nunca escolhe a verdade, porque ninguém sabe o que é a verdade, e onde ela está. Você escolhe sempre aquilo que acredita ser verdade. Você escolherá sempre a sua verdade, aquilo que acredita ser verdade, e muito dificilmente selecionará a verdade. Repare. Se você não souber o que é azul, como é que vai conseguir escolher essa cor? Então como escolher? Como aceder à verdade? A verdade é racional, é coerente, é demonstrável. A verdade, por mais utópica e fantástica que possa parecer, tem que estar de acordo com os fatos reais. A verdade tem que resultar da verificação de todos os fatos, e de todos os dados, e terá sempre que ser proveniente de uma conclusão lógica baseada na evidência. A verdade não pode ser influenciada por desejos, por interesses políticos, econômicos ou comerciais, nem mesmo pela autoridade, e muito menos por preconceitos. Se querem aceder à verdade, usem a vossa mente, usem a razão. Estudem, não parem de se informar. Pensem, raciocinem, usem a lógica, procurem coerência na informação, a qual têm acesso, e sejam coerentes. E sobretudo fujam de contatados, ou pseudo-contatados, que afirmam ser mensageiros de extraterrestres, e afastem-se dos que dizem ser representantes de federações galácticas. Fujam de todos os que afirmam que mestres ascensos, deuses, anjos, arcanjos, semideuses, pleiadianos, e outros que tais, estão a salvar a humanidade, e a enviar mensagens. Evitem todos os que dizem ser canalizadores, de mensagens de entidades espirituais, que supostamente estão a ajudar a humanidade. Porque tudo isso é falso. Evitem também os que afirmam que o Deep State está a impor a nova ordem mundial, que vai haver uma terceira guerra mundial, os que vos falam de transições planetárias, de meteoritos que vão colidir com a Terra, de Anunnakis, de Nibiru, ou da passagem para 5D. Se querem aceder à verdade, têm que afastar-se de todos esses impostores, têm que fugir de todos esses charlatães. Enfim, lembre-se que a internet, o YouTube e as redes sociais, está inundada de impostores que vos enganam, e que enriquecem à custa da vossa ingenuidade. Se você gostou, dê um like, e se inscreva no canal. Muito agradecida, até mais ver.